Tá bom. Então, olha, você se apresente rapidamente. O pessoal costuma te ver, mas se apresenta rapidamente e daí você continua. Você está com Tá a palavra. legal. Bom, meu nome não é Roberto Matiello, eu sou engenheiro mecânico e amigo de conhecer pessoalmente da maioria desse grupo e infelizmente não conheço grande parte, mas um dia a gente vai se reunir e nós vamos nos conhecer. Bom, hoje a gente vai tentar falar sobre o título é o Vaticano Oculto. O Vaticano Oculto é um título assim meio artístico, mas para dizer que há muitas coisas no Vaticano que a gente não vê com grande frequência, tá certo? E hoje eu procurei eu já falei sobre a Capela Sistina, eu já falei sobre o teto, já falei sobre as paredes laterais, falei um monte de coisa sobre a Capela Sistina, mas uma das coisas que eu não falei da Capela Sistina são umas tapeçarias que raramente o pessoal coloca para visitação, né? Então, uma das coisas aqui dessa apresentação do Vaticano Oculto vai ser sobre as tapeçarias que, eventualmente, em algumas ocasiões, a gente pode ver, se der sorte, numa visita à Capela Sistina lá no Vaticano. Além disso, eu vou falar mais algumas coisas que é para preencher aqui o espaço, procurar preencher o espaço que é destinado a essa apresentação, né? Vamos para frente, Wagner, por favor. Bom. Então, isso aí a gente vê, já é super conhecida, né? A Capela Sistina, a gente está vendo como se nós estivéssemos na porta de entrada da capela, a gente vê lá no fundo, onde fica o altar, a gente vê o Juízo Universal do Michelangelo, né? E nas paredes laterais, na direita e à esquerda, são pendurados não, existe uma série de quadros, são afrescos, né? Que nós já tivemos oportunidade de comentar a respeito deles. E não está visível, mas existe, evidentemente, toda a parte do teto da Capela Sistina, que também é uma obra do Michelangelo. Quando a gente entra na Capela Sistina, a gente vê exatamente isso que nós estamos vendo aí nesse slide, né? Nas paredes laterais, na altura onde o pessoal pode colocar a mão, estão um tipo de umas cortinas, umas cortinas drapeadas. É exatamente isso que está mostrado nessa foto aí. Então, ninguém tem acesso à parte superior que pode colocar a mão, pode danificar e etc. e tal. Mas isso nem sempre foi assim, né? Antigamente, onde estão essas cortinas drapeadas, existiam umas tapeçarias. Vamos ver essas tapeçarias? No próximo slide, por favor, Wagner. Ah, bom, ainda não é no próximo slide, porque a gente foi para frente, né? É, Wagner, tenta ir para o próximo, por favor. Aí, o próximo. Aê! Então, aquilo que a gente não vê normalmente é isso que está sendo mostrado, né? Nas paredes laterais, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, eram antigamente, quando a Capela Sistina foi inaugurada lá em 1500, por volta do começo de 1500, ela era o pessoal que entrava lá via exatamente isso. O pessoal que entrava pela porta principal via exatamente isso. Lá no fundo, o Juízo Universal, no teto, todas aquelas pinturas do teto, que tem a criação do homem, etc, etc e tal, os profetas, né? Nas laterais, de uma das laterais estava a vida de cenas da vida de Jesus Cristo, na outra, cenas do Antigo Testamento, principalmente da vida do Moisés, e embaixo, aquilo que não se vê, que está escrito aí, aquilo que não se vê, porque atualmente é raro ver-se, são umas tapeçarias. Então, antigamente era exatamente isso que o camarada, ao entrar na Capela Sistina, via. Ele via todo esse conjunto, então estava absolutamente, a menos do chão, né? O resto era absolutamente completamente decorado, né? Então a gente vai falar hoje, uma das coisas que a gente vai procurar falar são dessas tapeçarias laterais aí, que é uma coisa muito interessante. Eu pelo menos nunca vi pessoalmente e as pessoas com que eu já conversei também foram quando visitaram a Capela Sistina, elas não estavam expostas. Como eu disse para vocês, essas tapeçarias ficam expostas em ocasiões muito especiais.
Vamos para o próximo, por favor, Wagner. Bom, essas tapeçarias, só adiantando um pouquinho, elas, o Rafael, como todo mundo sabe, era um pintor, né? Rafael de Sanzio. Sanzio é uma cidadezinha, uma vilazinha lá da Itália, né? Então, o pessoal sempre tinha o nome da onde nascia, né? O Leonardo era da Vinci, o Rafael era Sanzio e assim por diante. O Rafael Sanzio viveu entre 1483 e 1520. Ele foi um dos mais importantes pintores do Renascimento, pelo menos do Renascimento italiano, né? Ele, ao lado de Michelangelo e Leonardo da Vinci, compôs uma tríade dos maiores artistas do Renascimento italiano. Realmente, o Rafael foi um cara genial. Aqui no Brasil, pessoal, a gente tem oportunidade de ver um dos quadros. Ele não é muito grande, mas a gente pode ver um dos quadros dele, que é esse que está na figura número 2. Ele chama-se A Ressurreição de Cristo. Quem for ao MASP tem oportunidade de ver esse quadro. Esse quadro foi comprado no início, quando o Assis Chateaubriand fundou, quis fazer junto com o Pietro Maria Bardi, quis fazer um Museu de Arte de São Paulo. Ele comprou uma série de quadros, né, e obras de arte na época da guerra, que logo depois da guerra o pessoal estava se desfazendo um monte de coisa, de obras de arte para fazer dinheiro. E consta que essa figura, que esse quadro aí que está mostrado na figura número 2, A Ressurreição de Cristo, fosse uma obra de Rafael Sanzio. Alguns dizem que não é, mas enfim, passa a ser como sendo do Rafael. E quando a gente vai ao MASP e olha, a gente vê, lá está escrito que essa obra é do Rafael, tá certo? Então, essa ressurreição de Cristo, né? Ele está saindo aí da tumba e está indo lá para cima, segurando uma bandeirola com a cruz, etc. e tal, né? Essa é uma das obras dele. Outras obras dele estão espalhadas por aí. Essa, por exemplo, eu coloquei a deposição da cruz, né, que é Jesus sendo retirado da cruz, e embaixo a Escola de Atenas, também é uma obra do Rafael Sanzio, tá? Bom, vamos para o próximo, por favor. Ó, então, vamos falar das tapeçarias da Capela Sistina, só para a gente entender o que tem que ver um pintor com as tapeçarias. As tapeçarias de Rafael para a Capela Sistina são um ciclo de 10 tapeçarias. São de vários tamanhos. Como nós vimos, elas estavam penduradas na parte inferior das paredes da Capela Sistina, né? Como que elas foram feitas? O Rafael fez essa série de pinturas, né? Ele pintou umas pinturas relativamente não são muito grandes, tipo 50 centímetros por 35, coisa assim. Ele fez uma série de pinturas e essas pinturas foram mandadas para a Bélgica, lá para Bruxelas, nas oficinas de um camarada chamado Peter van Alsten. E ele tinha uma oficina que ele transformava figuras, desenhos, pinturas, ele transformava isso, era uma loja especializada nisso, e ele transformava essas pinturas em tapeçarias. E realmente, entre 1515 e 1519, essa, essa loja, essa oficina do Peter Van Eysen, ele transformou as pinturas do Rafael nas tapeçarias que estavam penduradas na Capela Sistina. Abrindo um parênteses, essas pinturas, elas praticamente hoje encontram-se não todas, algumas foram perdidas, mas 7 dessas pinturas do Rafael que foram encomendadas pelo Papa Leão X, né? E essas pinturas que geraram as tapeçarias estão guardadas no Victoria and Albert Museum, em Londres. Então, se a gente for em Londres, a gente não vê as tapeçarias, mas a gente vê essas pinturas relativamente pequenas, feitas por Rafael e que geraram as tais das tapeçarias, né? As tapeçarias elas foram elaboradas com fios de seda, lã, fios de ouro e de prata e ornavam as paredes da Capela Sistina na sua origem, como eu disse antes para vocês. Agora, por que elas não ficam permanentemente lá? Porque elas se degradam com a exposição, ou seja, se elas ficam muito tempo expostas
a temperatura ambiente, com tantas pessoas. Quem já foi na Capela Sistina sabe como que é a muvuca lá dentro, né? É gente que vai andar com pau. Então, esse tipo de material, essas tapeçarias não resistem ao tempo. Então, elas são retiradas, elas não são expostas normalmente, tá certo? Elas ficam lá, eventualmente, em algumas ocasiões especiais. Agora, nas figuras um e 2 estão representados. Na figura número um, na nossa esquerda, está a pintura, tal qual o Rafael fez a pintura, tá certo? E no número 2 está a tapeçaria. Então a gente vê que é engraçado, eu não sei qual era o processo de fabricação dessas tapeçarias, mas a gente vê que a tapeçaria é uma imagem especular, como se houvesse um espelho refletindo a pintura. Repara que na figura número um, o Jesus Cristo aí que está entregando as chaves para o São Pedro, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, o Jesus está à nossa esquerda. E quando a gente olha a pintura, o Jesus está à nossa direita. E o pessoal que fez as tapeçarias também gostou de fazer alguma arte. E repara que a vestimenta de Jesus na pintura está de um jeito e na tapeçaria está um pouco diferente, está meio malhado ali, enquanto que na pintura ele está um manto branco, tá certo? Mas basicamente é uma reprodução, quer dizer, pelo menos em termos de ideia da figura em si, é uma figura perfeita. Quer dizer, essa oficina do Peter Van Eyck era realmente especializada nesse tipo, né, de transformar as pinturas em tapeçarias. Então aí a gente vê, né, com esses detalhes que eu falei para vocês. Ele nem sempre ele reproduzia nas cores exatas e a imagem é uma imagem especular, ou seja, uma imagem feita através de espelho, tá? Vamos para o próximo, por favor. Bom, as tapeçarias da Capela Sistina. As tapeçarias mostram as histórias de São Pedro e São Paulo. É uma série de pinturas que mostra São Pedro e São Paulo. Tem também algumas que mostram Jesus Cristo, né? Mas as figuras de São Pedro e São Paulo são extraídas de passagens dos Evangelhos e dos Atos dos Apóstolos, que são parte da Bíblia cristã, né? Depois de algum tempo de exposição permanente, devido à degradação, aquilo que eu falei para vocês, as tapeçarias só passaram a ser expostas em datas solenes. Pelo menos que é do meu conhecimento, as tapeçarias foram mostradas na última vez, pelo menos que eu saiba, não sei se houve outras, mas que eu sei, elas foram expostas na última vez em 2020, ou seja, 3 anos atrás, porque em 2020 era a ocasião do aniversário de 500 anos da morte do Rafael. Então, para homenagear o pintor, né, eles colocaram as tapeçarias lá no lugar delas, na Capela Sistina. Teve sorte quem visitou a capela naquelas datas. Eu não sei se acho que ficaram expostas durante um mês. Provavelmente a entrada deve ter aumentado lá, mas eu não tenho certeza, mas é provável. Dessas tapeçarias, há 4 delas com história de São Pedro, começando com a pesca milagrosa, e 6 histórias de São Paulo, começando pelo martírio de Santo Estevão até a pregação de São Paulo aos atenienses. Nós vamos ver cada uma delas aí em seguida. Aí embaixo, nas figuras um, 2 e 3, a gente vê 3 delas, né? Uma é a pesca milagrosa, 2 é a entrega das chaves e outra, a 3 é a cura do aleijado. Vamos para frente, por favor. Bom, aí, como eu falei para vocês, em 2020, isso eu sei, eu peguei algumas reportagens, né, que falavam dessa exposição. Está aí embaixo algumas fotografias da volta das tapeçarias. Na número um, está o pessoal, os operários levando as tapeçarias lá para dentro da Capela Sistina. Na figura número 2 já tem algumas das tapeçarias montadas. O pessoal está em fase de instalação das tapeçarias lá dentro. E a mesma coisa na figura número 3. E no número 4, como eu não tinha outra foto para mostrar, eu coloquei o Rafael aí. Ele até que não viveu muito tempo, ele faleceu com 37 anos de idade, mas ele foi considerado um gênio da pintura do Renascimento, né? Vamos para frente, por favor, Wagner. Bom, tá aí, ó.
Então, as tapeçarias na Capela Sistina. Então, um lado, aí eu mostrei com essa seta as tapeçarias já montadas. E quando elas estiveram montadas, pelo menos nesse ano de 2020, perto delas, quer dizer, o pessoal tinha acesso a vê-las, mas perto delas estava uma série de guardas ali do Vaticano para evitar qualquer tipo de vandalismo, né? Porque o pessoal teme muito que essas obras que ficam a acesso do público vem um maluco lá e faça uma bobagem, né? Então elas estavam lá em exposição, mas tinha sempre uma vigilância muito grande para evitar que eventualmente elas fossem danificadas, né? Então aí a gente vê um dos lados aí da capacidade. É bonito para burro, né? Que a gente vê que aí no lugar daquelas cortinas trapejadas que ficam normalmente lá, quem teve a oportunidade de ir visitar a Capela Sistina nessas datas, né, em 2020, pelo menos nesse mês, que elas foram expostas, viram a Capela Sistina tal qual ela foi ornamentada na sua origem, né? Então, o negócio realmente, ela já é bonita em si, mas aí ficou mais bonita ainda. Vamos para frente, Wagner, por favor. Olha aí, o outro lado das tapeçarias. Olha, eu coloquei com uma setazinha aí na vertical para vocês verem que nem todas as tapeçarias têm a mesma dimensão. Entre uma e outra, para ficar mais ou menos em harmonia com os afrescos da parte de cima, existem umas tapeçarias que são são do mesma altura, mas são de comprimento menor. Nessa que está indicada na seta, é uma tapeçaria que representa o São Pedro, perdão, o São Paulo na prisão. Eles estão saindo da prisão. Eu vou fazer um comentário rápido depois dessa daí, tá bom? Vamos para frente. A restauração. Como eu falei para vocês, as tapeçarias elas ficaram durante muito tempo expostas ao público e naquele ambiente de umidade, a pessoa entra lá transpirando, com calor, com frio, enfim, elas acabaram se danificando. E houve um trabalho muito grande de restauração dessas tapeçarias. O pessoal que faz essa restauração não é qualquer um, são pessoas especializadas em reproduzir exatamente, quer dizer, consertar e reproduzir exatamente aquilo que foi danificado, tal qual tinha sido feito na época original quando foram confeccionadas essas tapeçarias, né? Então aí a gente vê as restauradoras trabalhando, tá certo? Então o pessoal é meticuloso no ambiente controlado, etc, etc e tal. Na figura número 4, né? A gente vê um detalhe de uma parte já restaurada. Então a gente vê o pé, não sei o pé de quem que é esse daí, mas esse pé está perfeitamente restaurado. Quer dizer, eles procuraram fazer tal qual tinha sido feito originalmente. A gente vê a perfeição do trabalho dessas pessoas, tá certo? Vamos para o próximo, Wagner, por favor. Olha aí, mais uma vez aí a restauração das tapeçarias, né? A gente vê que a parte que não está sendo utilizada para restauração, ela fica enrolada, né? Ela fica enrolada, ou seja, ela fica o mais possível protegida contra qualquer intempérie ou contra qualquer acidente. E a gente vê já na figura número 2, uma restauradora, ela está usando fio de ouro, porque essas tapeçarias, como eu falei, foram feitas com fios de ouro, fios de prata, quer dizer, seda, lã, quer dizer, são todos materiais nobres, tá certo? Então, o pessoal que faz a restauração procura usar exatamente os materiais com a mesma qualidade daqueles materiais que tinham sido usados originalmente para fazer as tais das tapeçarias. Então, a gente vê aí na 3 a quantidade de carretéis, com fios, né, de toda a qualidade, de todo tipo, para dar exatamente a mesma conotação, a mesma configuração das imagens daquelas que elas tinham sido feitas originalmente. Nas figuras número 3 e 4, a gente vê esses materiais, tá certo? Vamos para o próximo, por favor, Wagner. Olha, só para vocês saberem como essas tapeçarias são armazenadas. Essas tapeçarias, aí elas são esticadas sem dobras, elas são guardadas, esticadas, sem qualquer dobra, em gavetas verticais. Quer dizer, são um tipo de armazenamento que a tapeçaria fica completamente esticada,
né? Como se fosse uma gaveta, mas uma gaveta vertical, né? E elas estão guardadas na Pinacoteca do Vaticano. E lá nesse lugar onde elas são armazenadas, a temperatura e a umidade são absolutamente controladas para que elas não se danifiquem com o tempo. E aí a gente vê, então, essa série de gavetas, em cada uma existe uma tapeçaria com a identificação de qual é, e, enfim, exatamente e qual é, né? E como elas estão aí dispostas, tá? Então a gente vê aí como elas são armazenadas com extremo cuidado, tá certo? Vamos para o próximo, por favor, vai. Então, eu vou falar de algumas das tapeçarias, né? Bom, diga-se de passagem, eu não sou bom em Bíblia, não. Eu andei pesquisando isso aí só para. Como eu vi o título, eu fui atrás do que significava cada uma delas, né? Mais uma vez, reparem vocês, sempre do lado esquerdo eu procurei colocar a pintura e do lado direito a tapeçaria. A gente vê que as pinturas estão em estado muito melhor do que as tapeçarias, apesar das tapeçarias terem tido todo aquele cuidado para serem guardadas e para serem reparadas. Mas mesmo assim, as pinturas, né? Essas pinturas, como eu disse para vocês, a maioria se encontra no museu em um museu em Londres, né? Então, no lado número um, a gente vê a pintura da morte de Ananias, e do lado esquerdo a gente vê a tapeçaria. Mais uma vez, reparem como a imagem é como se fosse uma imagem num espelho, tá certo? Aquilo que na figura, na pintura está à esquerda, aparece à direita, aparece à direita na tapeçaria e vice-versa. Então, quem era esse Ananias aí? Ananias e Safira se dispuseram a vender uma propriedade e contribuir com o valor da venda para um fundo comum. No entanto, eles não deram tudo, quer dizer, o pessoal enganou a igreja ou enganou a sinagoga, não sei o que era naquele tempo lá, né? Eles falaram que eles tinham uma propriedade, falaram que iam vender e tudo aquilo que eles oferissem com a venda, do valor que eles oferissem pela venda, eles dariam para esse fundo, tá certo? Que era um fundo comum. Mas eles contribuíam com um montante menor, apresentando esse montante como se fosse o valor total. Bom, esse conto está na Bíblia, tá? Aí a morte trágica de ambos foi a consequência dessa falsidade. Aí, seguindo a história, depois que eles fizeram essa doação, e essa doação era inferior ao valor que eles tinham ganho, eles, lá pelo destino, pelo castigo divino, eles morreram. Então, tanto Ananias como Safira, eles mentiram, segundo consta, ao Espírito Santo e foram punidos com a morte por isso. Então, essa é a história. Então, a gente não deve dar calote na igreja, né? Então, parece que o Ananias e a Safira tentaram fazer isso e parece que não se deram bem. Pelo menos é o que consta aí O, nessa história deles. o nome dele era Luiz Inácio Ananias, não? Eu não sei se tinha 9 dedos, né? Eu não sei, Ari, não sei. Vamos para o próximo, Wagner, por favor. A pesca milagrosa. Bom, essa pesca milagrosa, a maior parte da gente já ouviu falar, né, da Bíblia, né? Então, mais uma vez, do lado esquerdo a pintura, do lado direito a tapeçaria. Mais uma vez eu chamo a atenção, repara que Jesus Cristo está sentado no barco e ele está com uma roupa branca e uma camisa que parece uma blusa, uma camisa que parece azul, né? E na tapeçaria ele está com uma roupa vermelha e uma blusa de uma cor meio alaranjada, né? Então o pessoal, eles não seguiram exatamente as cores, eles seguiram exatamente a figura, né? Agora, essa questão da pesca milagrosa é a forma de se referir a um dos eventos da vida de Jesus nos evangelhos. Quem já leu o evangelho já deve lembrar, ou se pode recordar, né? Então, os milagres ocorreram com anos de diferença, porque há mais de uma história dessa pesca milagrosa, né? No Novo Testamento. Mas, ambos os casos, os apóstolos estavam tentando pescar sem sucesso no Mar da Galileia. Se não me engano, esse Mar da Galileia é um lago grande formado pelo Rio Jordão. Eu acho que é isso. Eles estavam pescando lá no Mar da Galileia e quando Jesus pediu-lhes que tentassem uma vez mais lançar as redes, eles não estavam conseguindo pescar absolutamente nada. Aí chegou Jesus e falou: Não, pode jogar as redes aí. Aí eles jogaram as redes
e eles foram recompensados com uma grande quantidade de peixes. Segundo a história, foram 153 peixes. Eu vi em algum lugar que esses 153 é um número meio cabalístico, significa alguma coisa, mas eu não consegui descobrir exatamente o que se refere a esse número 153. Mas lá na Bíblia, no Novo Testamento, eu falo que eles pegaram 153 peixes. Interessante. Então, aí está o quadro e a tapeçaria referente a esse milagre, né, da pesca milagrosa. Vamos para o outro, Wagner. Esse é a entrega das chaves. A entrega das chaves, todo mundo mais ou menos sabe da história, né, que Jesus teria dado as chaves do céu e da terra, né, para o São Pedro. Então, aí está representado na pintura e na tapeçaria. A cena se refere à passagem bíblica, Evangelho de São Mateus, em que São Pedro recebe as chaves dos reinos do céu e da terra. Chaves essas que viriam a se tornar seu atributo. Ou seja, Pedro foi, segundo consta, foi o primeiro papa, né? E o Papa representaria o Deus, representaria Jesus aqui na Terra, né? Então, essas duas chaves, segundo aquilo que determinasse o Pedro, né? E os papas, por depois do Pedro, eles abririam as portas do céu. Então, o camarada que seguisse aquilo que dizia Pedro, ele ganharia o céu e ganharia também os favores aqui na Terra, né? E o interessante, para quem já viu a bandeira do Vaticano, na bandeira do Vaticano tem esse símbolo que eu coloquei na figurinha número 3, que são duas chaves. Uma chave de ouro, acho que deve ser a porta dos céus, e a chave de prata, que indica a porta aqui da terra, e tem também a mitra papal, quer dizer, o poder do Papa de abrir as portas do céu e da terra para quem seguia a doutrina que ele prega, né, que é pregada pelos católicos. As chaves na mão de São Pedro simbolizam a autoridade que ele recebeu do próprio Jesus Cristo. Essa mesma autoridade foi depois transferida a todos os papas, isso que eu falei para vocês. Então, os papas representam, segundo a Igreja Católica, né, representam os descendentes de Pedro. E tem esses descendentes de Pedro, os papas, têm os mesmos poderes que foram dados a eles por Jesus Cristo. Tá? Mais uma vez nessa figura aí, repara a vestimenta de Jesus, né? Do personagem que representa Jesus, como é bem diferente da pintura original. São licenças artísticas. Vamos para o próximo, por favor. Esse é o Castigo de Elima, também não conhecia quem era. A pintura e a tapeçaria. Nos Atos dos Apóstolos, para quem não sabe, né, é uma parte do Novo Testamento, que exatamente descreve o que os apóstolos fizeram, ou parte daquilo que os apóstolos fizeram depois da morte de Jesus. Então, nos Atos dos Apóstolos, eles chamam esse personagem de Elimas, ou seja, tem um S no fim, mas eu vi tanto com S quanto com A, o final, então não sei qual que é o certo. Chama de Elimas, que acabou sendo traduzido para o português como mago. Né? Ele aparece desmentindo Paulo de Tarso em Chipre, porque o Paulo de Tarso foi um dos camaradas que propagou o cristianismo. Na realidade, pessoalmente, eu acho que quem realmente propagou o cristianismo não foram os apóstolos, foi o Paulo. Né? Foi com o Paulo que o cristianismo saiu daquela o cristianismo era uma parte dos judeus da época, eles eram cristãos, né? Mas o Paulo, né, que depois tornou-se São Paulo, ele divulgou a doutrina cristã para todos os povos fora dos judeus. Ele divulgou, ele foi para a Grécia, foi para Roma, enfim, ele foi para uma série de lugares divulgando a doutrina cristã. Então, nessa oportunidade, aí nesse O Castigo de Elima, ele estava lá em Chipre, que é uma ilha, né? E Chipre já pertencia ao Império Romano naquela época. Então, ele estava conversando com a autoridade romana, né? Falando sobre Jesus, né? Então, ele explicando lá para o procônsul. O procônsul é a entidade maior lá do Império Romano nessa região, né? Chipre, tinha procônsul em tudo quanto é canto.
Então, por causa desse confronto, Paulo diz que Deus decidiu tornar Elimas temporário. E o Elimas estava desmentindo aquilo que o Paulo falava para o procônsul. O Elimas ele desmentia, não é nada disso. Enfim, ficou um confronto entre o que dizia Paulo e o Elimas desmentindo aquilo que era dito por ele. E conta a história que o Elimas foi castigado porque temporariamente ele foi cego, foi cegado por uma nuvem de trevas que bloqueou a visão dele. Ele ficou cego durante algum tempo. Quando o procônsul viu que aquilo que tinha acontecido, né, que o camarada que estava desmentindo o que o Paulo dizia ficou cego, conta a lenda aí que o procônsul ele se converteu à fé cristã. Ele viu que o Paulo estava falando a verdade e ele teria se convertido à fé cristã. Esse ato, esse acontecimento foi representado em pintura pelo Rafael e depois foi feita essa tapeçaria que a gente vê aí do lado. Vamos para o próximo, por favor. Esse é o sacrifício em Listra. Olha, todos isso eu pesquisei, porque eu não conheço alguma coisa, como todos nós, a maioria de nós conhece aí da Bíblia, né? Mas detalhes assim eu não conhecia. Então, o sacrifício em Listra é o seguinte: São Paulo ele está representado aí rejeitando as honras divinas depois de ter o curado o inválido. Então, São Paulo teria curado, né, até pelos poderes que lhe teria sido dado por Jesus. Ele tinha um camarada inválido lá e ele pegou, fez alguma coisa, falou alguma coisa lá e ele curou esse inválido. Esse inválido virou válido, né? E os habitantes dessa cidade de Listra, eles, poxa, viram esse milagre do Paulo, e eles consideraram como se ele fosse um deus e quiseram lhe fazer uns sacrifícios, né? Eles quiseram homenagear Paulo por isso. E aí o Paulo rejeitou, falou não, que ele não era Cristo, que ele não era Deus, que ele não era nada. Ele simplesmente estava usando os poderes divinos que eles teriam sido dados por Jesus para curar esse camarada, mas ele em si não era Deus, né? Então, esse sacrifício mostra exatamente o instante em que Paulo está rejeitando eventuais oferendas que estavam sendo feitas a eles. A gente pode ver, aí, tanto na pintura quanto na tapeçaria, uma pessoa aí agachada, fazendo homenagem, oferecendo alguma coisa a Paulo, e Paulo está recusando essas homenagens. Vamos para o próximo, Wagner. A cura do coxo é outra da tapeçaria. A pintura e a tapeçaria. Tá? Essas todas a gente vê que ainda existe tanto a pintura quanto a tapeçaria. Nós vamos ver depois que algumas das pinturas se perderam, só existem as tapeçarias. Nesse caso aí da cura do coxo, Pedro e João, João era um apóstolo, né? O Pedro e o João, ambos eram apóstolos, iam ao templo quando viram um coxo, o qual todos os dias se punha na porta do templo para pedir esmola. Até hoje existe, né? Nas portas dos templos, normalmente sempre existe alguém pedindo esmola, o camarada já dá a esmola ali, né? E naquela época também acontecia isso. O coxo pediu para Pedro e João para que lhe dessem uma esmola. Pedro olhou para ele e disse: Olha para nós. E o coxo olhou para eles esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro. Isso aí é requerido da Bíblia, lá dos evangelhos. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Aí o coxo se pôs em pé, andou e entrou no templo andando e saltando e louvando Deus. Eu achei engraçado essa frase, cara, eu não conhecia. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. A gente vê, de vez em quando, eu acho, porque, desculpa, eu não quero ser chato, mas desagradável, mas eu acho engraçado, de vez em quando, assistir esses canais de televisão que mostram essas curas milagrosas que esse pessoal dessas igrejas fazem. E eles usam essa mesma frase, isso que eu achei interessante, em nome de Jesus Cristo, aí ele fala em nome de Jesus Cristo, eles falam para o cara enxergar ou fazer alguma coisa e acontece. Então, essa frase eu descobri que vinha lá de trás dessa tal da cura do coxo. Vamos para o próximo, por favor. Em nome de Jesus, mude o slide. Aí o discurso de Paulo em Atenas, como eu falei para vocês, o Paulo foi um camarada que mais divulgou o cristianismo, né?
E ele tá, o discurso de Paulo em Atenas, também está no Atos dos Apóstolos, é um dos primeiros textos em que se trata diretamente da relação entre os gregos e os cristãos. Então aí a gente já vê que o cristianismo estava sendo propagado não só para os judeus, mas também aos não-judeus. Isso aí estava na Grécia, né? O discurso é emblemático, pois representa o primeiro encontro entre a filosofia grega e a fé cristã no Novo Testamento. Então, a gente vê aí o do discurso de Paulo em Atenas. Ele foi representado tanto na pintura e foi reproduzido na tapeçaria. Vamos para o próximo, Wagner, por favor. Bom, aqui, como eu falei para vocês, algumas pinturas foram perdidas, só sobraram as tapeçarias. Nesse caso, dessas três figuras, são figuras de três tapeçarias cujas pinturas se perderam, né? Não se sabe onde estão, se foram destruídas, se estão em algum lugar que ninguém sabe aonde, né? Na figura número um, a gente vê a tapeçaria que está representando o apedrejamento de Santo Estevão. Santo Estevão é um camarada que sempre andava junto com Paulo, o Paulo chamado Paulo de Tarso, o Paulo, né? O Estevão tinha sido preso pelas autoridades judaicas e foi levado diante do Sinédrio, que era onde eles julgavam as pessoas, e no Sinédrio ele foi condenado por blasfêmia. E a condenação do Santo Estevão foi apedrejamento. Então, ele foi condenado e ele foi apedrejado até a morte, né? Então, essa tapeçaria número um mostra o apedrejamento do Santo Estevão. Essa figura número dois é uma tapeçaria, é uma das tapeçarias que são estreitas, né? Elas ficam entre duas grandes, lá nós vimos num dos slides anteriores, né? Essa tapeçaria mostra São Paulo no cárcere. A gente sabe que São Paulo ele era romano, mas depois, como ele desandou para o outro lado, ele foi considerado meio um traidor dos romanos e ele foi preso. E aí o carcereiro lançou o Paulo no cárcere e lhe prendeu os pés no tronco. O tronco é o lugar onde o cara ficava preso. De repente, segundo consta aí na Bíblia, no Novo Testamento, aconteceu um terremoto que fez os alicerces do cárcere se moverem e se abriram as portas e todos ficaram soltos das prisões. Então, quer dizer, ocorreu um milagre, né? Ele tinha sido preso e, segundo o Novo Testamento, né, nesses Atos dos Apóstolos, o Paulo teria sido solto por efeito desse milagre causado por esse terremoto. E, finalmente, na tapeçaria número 3, aí, ela mostra o momento em que Saulo, porque antes de ser chamado de Paulo, o pessoal o chamava de Saulo. Ele se converte ao cristianismo, né? Então Jesus teria aparecido lá o Cristo, Deus, sei lá quem, apareceu lá em cima e lançou uma luz muito forte, um barulho muito forte e fez com que o Saulo ele perdesse, ele estava no caminho de Damasco, né? Que é uma cidade lá na Síria, hoje até virou capital, né? E o Paulo, diante desse milagre, ele se converteu ao cristianismo, né? Enquanto ele estava no caminho de Damasco. Então, essa tapeçaria número 3 aí está representando esse instante que foi muito importante aí para os cristãos, né? A conversão de Paulo, que ele era, perdão, de Saulo para Paulo, ele virou de pagão, né, para cristão, tá certo? Pagão, abrindo um parênteses aqui, pagão é o seguinte, pagos em latim quer dizer campo. Quando o pessoal foi se convertendo ao cristianismo, quem ainda acreditava nas histórias dos deuses, da mitologia, é o pessoal que morava no campo, no pagos. Por isso que o pessoal ficou sendo chamado de pagão. Fecha o parênteses. Vamos passar para o próximo, por favor. Essa é outra tapeçaria que não existe, que não se encontrou a pintura correspondente. Essa tapeçaria representa a ressurreição de Jesus. Então, Jesus, né, teria aparecido, teria saído de onde ele tinha sido enterrado, né? Ele saiu, depois de 3 dias, ele teria ressuscitado. E o pessoal que estaria
cuidando lá da tumba dele, né? Uma série de soldados que a gente vê aí, com os escudos, com lança e etc. e tal, teriam ficado super assustados pela ressurreição de Jesus Cristo, tá certo? Então aí ele aparece nessa ressurreição. Agora, aparentemente, pelos evangelhos, não foi exatamente assim que ele ressurgiu, né? Não tinha ninguém, acho que só Maria Madalena estava ali por perto e viu ele saindo do túmulo onde ele tinha sido colocado. Mas para a arte tudo vale, então ele foi representado dessa maneira. E, inclusive, nesse quadro que eu falei para vocês que existe no MASP, existe uma série de soldados romanos que estão assustados com a ressurreição de Jesus, né? Então, quer dizer, é uma licença artística que o pessoal toma. Vamos para o próximo, por favor. Bom, acabando-se aí as tapeçarias, né? Eu falei que eu ia falar das tapeçarias, falei das tapeçarias, e eu gostaria de falar agora. A última coisa que eu prometo falar sobre a Capela Sistina é uma coisa que pouca gente vê, camarada, porque a gente entra, a gente está vendo aí nas figuras número 2, a gente vê a porta de entrada da Capela Sistina. Normalmente, quando a gente entra na Capela Sistina, a gente dá as costas a essas duas representações que estão na parte superior da porta, tá certo? Porque a gente fica encantado com o teto, com as paredes laterais e com a parte do fundo que tem o juízo final, e dificilmente a gente vira as costas para ver o que existe em cima da gente. Mas em cima das pessoas ficam essas duas representações. A figura número 1 mostra o Papa Sisto IV, que era chamado, antes de ele virar Papa, né? Ele era o Francesco della Rovere, e ele que mandou fazer a Capela Sistina. Por ele ser o Sisto IV, o Sisto virou Sistina, a capela que ele mandou construir. Vamos dar uma olhada nesses dois afrescos que existem sobre a porta. Vamos para o próximo, Wagner, por favor. Olha, o Ghirlandaio e o Signorelli foram dois grandes pintores do Renascimento italiano. E esses dois quadros que ficam sobre a porta de entrada da Capela Sistina foram pintados respectivamente pelo Ghirlandaio e pelo Signorelli. O Domenico Ghirlandaio, cara, foi um cara famoso, apesar de a gente não conhecer tanto assim, mas ele foi famoso por uma série de obras que ele fez. Ele foi um pintor, como eu disse para vocês, do Renascimento italiano, contemporâneo do Botticelli. Ele ensinou pintura, ele era um professor de pintura e formou toda uma geração de excelentes artistas. Inclusive, o nosso querido amigo Ghirlandaio foi professor de nada mais, nada menos do que o Michelangelo, né? E nós vamos ver que um dos quadros, uma das representações que estão em cima da porta de entrada, foi feita pelo Ghirlandaio. A outra pintura que está sobre a porta foi feita pelo Signorelli, né? Que ele nasceu na Itália, ele viveu entre 1445 e 1523, e ele foi um pintor que se destacou por sua habilidade como desenhista. Seus enormes afrescos no Juízo Final, de 1499 a 1503, na Catedral de Orvieto, são considerados uma obra-prima. Olha, pessoal, eu vou abrir um parênteses e falar o seguinte: quem for para a Itália, vai para a cidade de Orvieto. É uma das cidades mais lindas da Itália. Ela não é tão manjada assim, mas ela é uma cidade maravilhosa. E essa Catedral de Orvieto, eu não sei se algum da gente aí já viu, mas essa Catedral de Orvieto, na minha opinião, ela está entre as 5 mais bonitas catedrais que eu já vi. Olha, é maravilhosa. Realmente é uma recomendação que eu dou. Se um dia eu tiver tempo e paciência, eu vou fazer um trabalho especificamente sobre Orvieto e vou procurar dar um destaque dessa catedral para vocês terem uma ideia de como ela é linda. E ela foi decorada por esse Luca Signorelli, né? Ela realmente é maravilhosa. Vamos para o próximo, Wagner. Pelo menos eu acho. A, a ressurreição de Cristo é um tema recorrente aí. E ele foi pintado em cima da porta pelo Ghirlandaio. A gente, segundo consta lá, né, no terceiro dia, o Jesus ressuscitou. E mais uma vez aí se vê ele saindo lá do túmulo dele, né? Ele aparecendo e o pessoal todo espantado, né?
vendo aquele personagem aparecer, aquele personagem que era dado como morto, né? Ele apareceu no terceiro dia, ele ressuscitou. Tá? Então, essa é uma das pinturas, uma das duas pinturas que ficam sobre a porta de entrada da Capela Sistina, chamada Ressurreição de Cristo, feita pelo Ghirlandaio. Vamos para outra, Wagner, por favor. Aí a outra, vocês, não sei se vocês estão lembrados, mas de um lado da Capela Sistina, aquelas pinturas do lado, uma de um lado fala-se basicamente da vida de Jesus e do outro lado da vida de Moisés, né? E por isso que também esses quadros na entrada, um é da parte do Jesus, da vida de Jesus, e outra do Moisés. Essa pintura representa a luta pelo corpo de Moisés. Segundo consta, acho que na Bíblia, sei lá onde que consta isso, quando Moisés morreu, ele viu a terra prometida, mas ele não entrou na terra prometida. Ele levou o povo de Israel até perto da terra, mas ele não entrou. E quando ele ia entrar na terra prometida, ele antes de entrar, ele faleceu. E consta que o corpo dele foi disputado entre Deus, representado pelo arcanjo Miguel, e pelo Satanás. Eu não sei por que aconteceu isso, mas eles disputaram. Eu acredito que essa disputa tinha sido ganha pelo arcanjo Miguel, porque o Moisés é uma figura absolutamente louvada por tudo quanto é religião, pelo menos pela religião cristã, judaica e mesmo pelos muçulmanos, né? Então, essa luta pelo corpo de Moisés está sobre a porta de entrada, que se alguém for outra vez, dá uma olhada, vira de costas, dá uma olhada lá em cima, que vocês vão ver essa pintura do Signorelli mostrando o arcanjo Miguel e o Satanás disputando o corpo de Moisés que está lá estendido. Vamos para o próximo, por favor, Wagner. Capela Paulina. Eu não sei se vocês já ouviram falar da Capela Paulina, mas essa Capela Paulina fica onde mora o Papa. O Papa mora no chamado Palácio Apostólico. É nessa figura número 1 aí, ali no Vaticano. Eu mostro aqui o Palácio Apostólico. E o Palácio Apostólico tem uma capela. E a capela é chamada Capela Paulina. E por que Paulina? Porque foi feita pelo Papa Paulo III. O nome do Papa Paulo III é Alessandro Farnese. Ele foi um papa famosíssimo, foi um dos papas mais importantes da Igreja, porque ele fez a Contra-Reforma. Ele viveu de 1468 a 1549, e de 1534 a 1549 ele foi papa. Como naquela época o pessoal já tinha se rebelado contra a Igreja, os protestantes protestaram e eles se afastaram da Igreja Católica, o Papa Paulo III, né, o Alessandro Farnese, ele convocou um concílio, é chamado Concílio de Trento. Trento é uma cidade na Itália, perto da magnífica Pádua, um pouco mais ao norte, né? E ele convocou esse concílio na cidade de Trento para ver o que a Igreja Católica ia fazer para combater esse pessoal dissidente, né? Então ele fez também a chamada Capela Paulina. Na porta de entrada da Capela Paulina está escrito Salus Populi Romano, a salvação do povo romano. Isso eu fui consultar lá porque eu não sei latim, tá certo? Então, a Capela Paulina é a capela que serve como igreja paroquial no Palácio do Vaticano, foi construída pelo Papa Paulo III, daí o nome, e o arquiteto foi o Antônio de Sangallo. Não sei se ele é parente do ex-técnico da seleção brasileira e jogador, né? Mas é o Antônio Sangallo, e foi decorada o próprio Michelangelo, isso que é pouco conhecido, por isso que eu quis dar esse destaque. O próprio Michelangelo fez parte da decoração dessa capela paulina. E também o Lorenzo Sabatini e o Frederico Zuccari. Zuccari, não sei se é Zuccari ou Zuccari, aí o Carlos sabe melhor que eu. Tá certo? Nós vamos ver daqui a pouco alguma parte dessa decoração. Aí, o Wagner já diligentemente já adiantou, a gente vê que na Capela Paulina, a gente vê o domo dela, a parte alta. Olha como é uma capela maravilhosa, né? Pouca gente tem, por isso que eu chamei de o Vaticano Oculto, porque pouca gente, pelo menos eu não conheço pessoalmente, né? Pouca gente vê essa capela porque ela está exatamente dentro do, vamos dizer, de onde mora o Papa, né?
e a gente vê o domo dessa capela. Esse domo foi afrescado pelo Lorenzo Sabatino e pelo Frederico Zuccari. Eu vou chamar de Zuccari, mas não sei se é Zuccari. Acho que é Zuccari, tá bom? Vamos para o próximo, por favor, Wagner. Olha aí, esse é o interior da Capela Paulina. Capela Paulina, se vocês olharem aí com um pouquinho de tranquilidade, do lado esquerdo, do lado direito tem duas flechas. Essas duas flechas são afrescos feitos e pouco conhecidos, feitos pelo Michelangelo. Ele fez esses afrescos já próximo da morte, da época da morte dele, tá certo? Ele já estava bastante velhinho quando ele fez esses afrescos. E a gente vê aí as paredes laterais decoradas, não só com os afrescos do Michelangelo, há outros afrescos também, e a gente vê lá embaixo como é que fala? Onde reza a missa, o altar da Capela Paulina. Ela é muito bonita, realmente ela é muito bonita. Vamos para o próximo, por favor, Wagner. Olha aí, alguns detalhes da Capela Paulina, da decoração da Capela Paulina. Na figura número 1, a gente vê o altar. A gente vê a parede sul na figura número 2. A parede sul é onde a turma entra, o pessoal entra para assistir a missa. O teto da nave central, muito bem decorado, né? Muito bonito. O 4 é uma pia de água benta, é uma escultura, né? Dois anjos segurando a pia de água benta. A 5 são dois anjos de mármore. E a abóbada que fica sobre o altar da Capela Paulina. Realmente é um negócio maravilhoso. Como eu disse já para vocês, pouca gente visitou essa capela, teve oportunidade de visitar essa Capela Paulina. Vamos para o próximo, por favor, Wagner. Esse aí da Capela Paulina é um vitral, né? E também o pessoal trabalhava muito, não só com aquelas rosáceas, mas o próprio que serviam de vitrais, mas também eles faziam figuras em vitrais. Nesse caso aí da Capela Paulina está a libertação de São Pedro do cárcere, né? Está representado. Isso aí é feito em vidro, vidro evidentemente decorado, né? Então a gente vê que também é uma obra muito bonita da Capela Paulina. O próximo, por favor, Wagner. Olha, na Capela Paulina também existem umas tapeçarias. Essas tapeçarias eram de pinturas do Rafael, mas também essas pinturas se perderam. Mas olha a tapeçaria, a de número 1, a do nosso lado esquerdo, mostra a apresentação de Jesus no templo. Então, sei lá, Jesus era recém-nascido, ele foi levado lá para o templo. Eu não sei se ele foi levado para a circuncisão, eu não conheço muito detalhes, mas eu sei que a criança ela era levada no templo. Então, essa tapeçaria mostra a primeira vez em que Jesus teria ido para o templo. E do nosso lado direito, a tapeçaria mostra o Pentecostes. O Pentecostes, se não me engano, é o pessoal, os apóstolos, depois que Jesus tinha morrido, eu acho que eram 40 dias depois que Jesus tinha morrido, os apóstolos se reuniram e estavam falando sobre Jesus, sobre qual seria a obra que eles deveriam fazer, e de repente apareceu uma luz e que era sei lá, pomba, não me lembro como é que chama, o Espírito Santo. Teria aparecido o Espírito Santo, que era uma das formas em que Deus se apresenta, né? Que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Espírito Santo teria aparecido para os apóstolos, mostrando que realmente o que eles deveriam fazer, né? E outra vez, é a pintura do Rafael, essas pinturas deles foram perdidas, só restam essas tapeçarias que estão colocadas, eu não sei se elas estão colocadas permanentemente na tal da Capela Paulina, mas pelo menos de vez em quando elas estão lá. Vamos para o próximo, Wagner, por favor. Olha, uma das paredes da Capela Paulina é essa daí, ó. A gente vê uma das paredes laterais está a lapidação de Santo Estevão, lembra? Já tem até uma tapeçaria que o Santo Estevão foi condenado a ser apedrejado até a morte. É um afresco do Lorenzo Sabatini, à esquerda. No meio está a conversão de Saulo, né? Exatamente, que é um afresco do Michelangelo, que está no meio. E do nosso lado direito está o batismo de Paulo, que foi feito pelo Lorenzo Sabatini, um dos camaradas que também decorou a cúpula dessa Capela Paulina. Vamos para o próximo, por favor. A outra parede
Tá o batismo do centurião, não sei que passagem é essa, mas o centurião foi batizado, e foi que o Frederico Zuccari que fez, ele está à esquerda. No centro está a crucificação de São Pedro. É mais uma obra do Michelangelo. Pouca gente conhece. Eu, pelo menos, eu não conhecia essa obra do Michelangelo. Ela está no centro, né? E a queda do mago. Tem um mago lá que resolveu voar, não sei por quê, ele foi desacreditado. Essa pintura é do Lorenzo Sabatini, e o mago caiu. Então, a queda do mago está representado na outra parede da tal Capela Paulina. Vamos para o próximo, Wagner. Eu estou procurando ser bastante rápido, porque o Wagner disse que quer falar no fim, eu quero que sobre tempo. Bom, só para vocês saberem, a Capela Paulina ela serve, como eu disse para vocês, é a capela lá do Papa, mas quando morre um Papa e vai ser eleito um outro Papa, se reúnem os cardeais e antes deles irem lá para se reunir, eles assistem à missa. E a missa é realizada exatamente nessa capela paulina. E aí está uma foto dos bispos, né, se reunindo para assistir à missa antes deles partirem para a eleição do novo Papa. Então aí está, a figura número 1 mostra o pessoal assistindo à missa. Na número 2, o pessoal saindo da Capela Paulina e indo lá para a Capela Sistina. Na figura número 3 está a Capela Sistina preparada para o conclave. E na número 4, o pessoal, todos os bispos reunidos para eleger o Papa, tá certo? Então, tanto a Capela Sistina quanto a Paulina servem por ocasião da eleição de um novo Papa, né? A eleição é feita, o escrutínio, o conclave propriamente dito é feito na Capela Sistina, mas a reunião inicial do pessoal para assistir à missa, etc. e tal, é feito na Capela Paulina. E há uma interligação, como a gente vê aí, entre as duas. Vamos para o próximo, vai, por favor. Bom, isso que é todo, nós já estamos careca de saber, né? Quando o Papa ainda não foi eleito, é feita uma eleição, aí o pessoal queima os votos e sai uma fumaça escura. Quando a fumaça que sai da Capela Paulina é escura, quer dizer que o Papa ainda não foi eleito, que aquela eleição deu em água de batata, não deu nada. Quando o Papa é eleito, finalmente aí aparece uma fumaça branca, né? E aí a fumaça branca quer dizer que o Papa foi eleito. Na figura número 3, a gente vê que o Papa foi escolhido, esse Papa atual. E na figura número 4, aquela famosa frase que, quando o Papa é apresentado ao povo, né, o pessoal lá mostra o novo Papa como abemos um Papa, né, quer dizer, já temos o Papa. Então, o Papa saudando o povo que estaria na praça, fica na frente da praça onde tem a Igreja do Vaticano, né, na Praça São Pedro. Tá? Vamos para o outro, Wagner, por favor. Bom, só dando um destaque meio que especial as obras do Michelangelo lá na Capela Paulina. Como eu falei para vocês, tem lá a conversão de São Paulo, do Michelangelo. Então, o Saulo estava a caminho de Damasco, né? Quando de repente aparece uma luz no céu, uma luz muito forte, um estrondo muito forte no céu, e o Paulo, que estava montado no cavalo, ele cai do cavalo e ele fica momentaneamente cego, né? E esse instante ele teria se convertido do paganismo ao cristianismo. E é exatamente esse momento da conversão dele é que foi afrescado, foi representado pelo Michelangelo em uma das paredes da Capela Sistina, né? A caminho de Damasco, Saulo, Saulo, por que me persegues? A voz de Deus teria dito isso para ele. Por que você está me perseguindo? Porque ele ia lá para Damasco para perseguir os judeus que tinham se convertido ao cristianismo, né? Então, essa é a representação. A gente vê que essas paredes, pelo menos dessa fotografia, elas não foram retocadas, não foram refeitas da mesma maneira como foram retocadas e foram refeitas as paredes da Capela Sistina. Talvez porque não tinha tanto público assim, então eles deixam para mais tempo de fazer os retoques e arrumar as pinturas, tá certo? Mas essa é a conversão de São Paulo. Vamos para o próximo, Wagner.
Essa é a parte superior, mostra Deus, né, que emitindo aquele raio, o Deus estaria aí representado um monte de anjos, arcanjos, eu não sei qual a diferença entre uma coisa e outra, mas um monte de gente ali do lado dele, né, ele lançando aquele raio, né, que cegou Paulo e aquele tremendo estrondo que cegou Paulo. E essa é a representação do Michelangelo. A gente vê bem que é característico do Michelangelo mostrar os personagens todos musculosos, fortes, etc. E tal. Essa é uma característica das pinturas do Michelangelo. Ele deve ter estudado anatomia, né? Escondido, porque ele não podia estudar anatomia em cadáver, mas pô, do jeito que ele representa fielmente a musculatura, a forma do corpo das pessoas, ele deve ter estudado. Então, essa é a parte superior da conversão de São Paulo. Vamos para o próximo, Wagner, por favor. A parte do baixo do quadro, alguns detalhes da parte de baixo. O Paulo está cego, né? Saulo cegado pela luz divina, né? Senhor, isso eu peguei lá o que está representado na Bíblia. Lá. Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade. A cidade era a cidade de Damasco. E lá te será dito o que te convém fazer. Então, aí mostra exatamente esse instante, né? E na figura número 2 e 3, a gente vê que além da luz tem um tremendo estrondo, todo o pessoal, a gente vê um dos soldados lá tampando o ouvido, né? Tremendo estrondo que fez esse milagre do aparecimento de Deus para o apóstolo, que foi depois o apóstolo Paulo. Vamos para o próximo, por favor. Bom, e aí a gente vê detalhes, né? Número 1, Deus enviou uma luz muito forte que cegou Saulo. Saulo caiu no chão, caiu do cavalo, e o cavalo tentando escapar, porque o cavalo também se assustou. Os acompanhantes de Paulo apavorados com aquilo que estava acontecendo. E a gente vê na figura número 4, um dos soldados, né, que ele está com o escudo e o capacete nas costas, também assustado, tentando fugir. São detalhes desse afresco que está na parede do lado esquerdo da Capela Paulina. Vamos para o outro, Wagner, por favor. O outro afresco do Michelangelo, o que fica do lado direito, nessa capela, é a crucificação de São Pedro. Como a maioria sabe, o São Pedro, quando ele foi crucificado, ele achava que ele não era digno de morrer da mesma maneira que Jesus morreu, e ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E aí a gente está vendo a crucificação de São Pedro, a cruz está sendo erguida, né? E ele vai ser crucificado de cabeça para baixo. Diga-se de passagem, São Pedro, segundo consta, ele foi crucificado no Grande Circo Romano. O Grande Circo Romano, a turma chama de circo, mas na realidade era o hipódromo, onde os romanos gostavam muito de corridas de bigas, ou de 3 cavalos, 4 cavalos, etc. E tal. E eles, quando eles queriam fazer espetáculos, matar gente, eles matavam dentro do circo. Naquela época ainda não existia o Coliseu, mas existia esse anfiteatro, esse circo onde corriam os cavalos. E conforme consta, São Pedro teria sido crucificado lá dentro, do lado de um obelisco. Isso que consta na história. Mas aí, quando o Michelangelo pintou, ele esqueceu do circo, esqueceu de tudo e colocou a crucificação de São Pedro nessa paisagem aí, tá certo? Então está mostrando a cruz que está sendo erguida e Pedro que está sendo crucificado de cabeça para baixo. Vamos para o próximo, por favor, Wagner. Alguns detalhes aí da crucificação de São Pedro. O detalhe número 1 é a crucificação de cabeça para baixo. O número 2 é um detalhe do camarada cavando o buraco para erguer a cruz. A número 3, esqueci de colocar o número. A número 4, 5 e 6 mostram o pessoal erguendo a cruz e o Paulo, desculpa, ficando de. Desculpa outra vez. Pedro ficando de cabeça para baixo sendo crucificado. E aí eu mostro como é hoje a Praça de São Pedro. A gente vê que do lado esquerdo fica a Basílica de São Pedro e na frente fica a Praça de São Pedro. Quem já foi lá sabe que no meio dessa praça fica um obelisco. E exatamente aí teria sido crucificado o São Pedro. Esse obelisco ficava no centro do hipódromo, de um circo romano onde corriam os cavalos. E ele teria sido crucificado aí, tá certo? Depois ele morreu aí nesse ponto onde tem o obelisco e depois ele foi enterrado próximo.
E essa proximidade, aonde teria sido enterrado São Pedro, é exatamente em cima de onde ele teria sido enterrado, existe o altar da Basílica de São Pedro. O altar da Basílica de São Pedro, segundo a tradição, foi construído exatamente em cima do túmulo de São Pedro. Isso aí, pessoal, eu procurei ser. Vamos para o próximo. Bom, eu procurei ser meio rápido, porque o Wagner tem uma. Como nós ficou de ser decidido o que seria falado sobre livros, etc. e tal, eu procurei correr e mais ou menos manter um tempo aí para apresentação. Esses aí são os querubins. Isso aí são os querubins. Essa é uma pintura feita pelo Michelangelo, né? E mostra essa pintura mostra outras coisas, mas mostra dois querubins que são dois anjinhos, pô, tendo paciência, né? Então eu agradeço a paciência de vocês terem assistido, assim como a paciência que está tendo esses querubins para verem aí, né? E agradeço. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se tiver ao meu alcance, eu estou aí à disposição. Muito obrigado. É isso aí, bicho. Muito bom. Excelente, Valeu, Roberto. valeu. Obrigado, Muito obrigado. bom. Perfeito, Roberto. Muito Olha, bom. prometo que eu não falo mais nada sobre o Papa e a turma dele lá, tá? Estamos conversando. Olha, agradeço. E eu coloco o Ari, que é o vice-diretor, e o Wagner, que é o diretor-presidente, à disposição de vocês, porque na última apresentação que se falou sobre falar sobre livros, como seria feita a apresentação, etc. e tal, eles num conclave, não foi na Capela Paulina, mas eles fizeram um conclave e eles decidiram como vai ser feita essa tal apresentação. Wagner e Ari com a palavra. Bom, bom, antes de mais nada, Roberto, foi muito legal a tua apresentação aí. Muito, Obrigado. Muito muito bom. legal. Muito bom, É, Roberto. foi Muito Obrigado, bom. Rosa. Obrigado, Quero obrigado. viajar Excelente. já. Vai lá, muito Rosa. bom. Pede para o Ari, eu sei que ele é meio pão duro para viagem, mas fala, É. conversa com ele, que com você ele tem um coração aberto. Muito bom. Olha, bom, com relação ao assunto de ter começar a ter mais apresentação sobre livros, sobre assuntos da literatura, né? Nós tivemos muita discussão durante a semana. Na sexta-feira, o pessoal que começou com a ideia do grupo se reuniu. Então, esse pessoal, basicamente, é o Ari, o. Bom, não está aqui, o Arthur, o Carlo, que está aqui, em algum lugar, está sem imagem, não é? Eu, o Roberto, propriamente dito, ele também, e o Moisés, ele não esteve presente. E nós estivemos conversando sobre qual é que seria a melhor forma, né, de encaminhar esse assunto, de ter um ciclo sobre literatura, enfim. E a ideia foi seguir como nós temos feito, né? Então, seria incentivar pessoas a falarem sobre livros, sobre autores, enfim, sobre assuntos relacionados à literatura ou a livros e tal, né? E essa pessoa, ou quem se interessar, né, varia, por exemplo, se é um livro, ele sugere um livro e sugerem com um tempo. Então, um mês antes, ele fala: olha, vou falar, e a ideia é que seja na primeira segunda-feira de cada mês, né? Ele sugere um livro e ele começa fazendo uma apresentação breve sobre o livro para quem não leu o livro, e daí tem uma discussão sobre o livro. Agora, também pode ter algo similar sobre, por exemplo, se é sobre um autor. Um autor, daí ele escreveu vários livros. Daí é uma situação difícil de o pessoal ler sobre vários livros. Daí é uma apresentação como essa que o Roberto acabou de fazer, né? Agora, Como o também que a Lúcia fez. pode ser também sobre um filme. Então, a pessoa chega e fala: olha, eu gostaria de discutir tal filme.
E durante a semana fala, olha, o filme é esse daqui. E na segunda-feira nós vamos discutir sobre esse filme. As pessoas, e está aqui, nesse link e tal. E pode discutir. Deixar uma coisa livre e sem não ter uma amarração forte onde todo mundo tem que ler. Não, quem puder ler, ótimo, porque enriquece a discussão, né? Mas se não der, paciência, mas daí vai ter uma habitação. Então, a pessoa que sugeriu o livro vai coordenar a discussão, vai fazer uma apresentação breve sobre o livro e daí segue a discussão. Então, ficou dessa forma, ou seja, não tem nenhuma imposição de um formato, continua sendo. Eu sempre estou preocupado em ter a grade de apresentações pronta, eu vou estar conversando com as pessoas e tal, não é? Para programar. Então, é isso. Em princípio, na primeira semana de cada mês, mas também não é algo absolutamente rígido. Nada é rígido, né? Tanto é que a gente, às vezes, tem uma programação e daí tem que mudar, porque, eventualmente, não deu tempo de terminar. Ou a pessoa que era responsável surgiu um compromisso e não vai poder estar naquele dia. Daí a gente tem feito, tem atuado no sentido de mudar, de pedir para uma pessoa que estava programado para depois trazer antes e tal, isso a gente tem feito no dia a dia. E nós nunca ficamos sem nenhuma apresentação. Então, essa é a ideia. Se tiver alguma discussão, alguma pergunta, eu iria perguntar primeiro para o Ivan ou para a Lúcia, o que vocês acham, se está ok. Quem mais que estava aqui falando sobre esse assunto na semana? A O Lena, Ari, né? O Ari. É. Vamos lá, Eu não falei Ivan. nada. E uma ideia é convidar o Ivan para ser o primeiro para inaugurar, convidar a Lúcia também para sugerir algum livro, né? Convidar a Tuta, que ela não está aqui hoje, mas eu bati um papo com ela. Enfim, é isso. Alguma pergunta, alguma dúvida? Fala, Ari. Eu não tenho É, nada a declarar. então tá bom. Não, olha, A vo... eu Fala. pretendo. Fala. Não, fala você. Não, só para dizer, eu ainda não sei, ainda não escolhi, mas eu gostaria de escolher um livro, um autor. No ano que vem eu pretendo fazer também alguma coisa a esse respeito, viu? Eu gosto. Bom, eu gosto muito do Fernando Pessoa, mas eu não vou falar sobre o Fernando Pessoa, porque esse eu vou deixar para a Lúcia, que é a nossa expert em escritores portugueses. A Ela Lúcia vai ela já falar. está pensando num A outro Lúcia livro. estava em off, ela falou que vai falar sobre Fernando Pessoa e Camões. E Ah, depois, e para encerrar o ano, sobre essa de Queiroz. Aí, ixi. mas brincadeiras à parte, eu pretendo, ano que vem, falar sobre algum livro, alguma coisa. Claro que a gente vai procurar escolher algum livro, algum tema que seja mais ou menos, a pessoa pode até não ler naquele mês, mas já ter lido, eventualmente, né? Ou se não leu nem naquele mês, nem leu antes e não quiser ler, não lê. Como disse o Wagner, na nossa idade nada é rígido. Achei muito boa a ideia. Legal, Concordo também. muito bom. Tá legal. Então, vamos programar. Entrei em contato com o Ivan, com a Lúcia, com a Tuta e com outras pessoas já. E eu queria Eu, convidar quem gostaria de discutir sobre um livro, fazer uma sugestão, está super convidado para a eu gente. Hã? sugiro que o Carlos, eu sugiro que o Carlos fale sobre o Inferno de Dante. O Carlos, o Olha que ele Carlos fala, já. hein? Não, ele já tinha programado, né, Carlos? Vamos lá, Carlos. Eu já tinha programado e provavelmente, em vez de ser o Inferno de Dante, vai ser Dante e seu Inferno. Dante e Assim. seu Perfeito, inferno. perfeito. Muito bom. bom, Ok. eu queria parabenizar o Roberto pela apresentação. Ele é o único cara aqui que ele sempre entrega o que promete, pô. Realmente, quando eu vi o título, eu fiquei meio ressabiado,
mas achei espetacular a apresentação. São coisas que nem em viagem você vê. Parabéns, Roberto. Inclusive, Obrigado, aprendi Igor. uma interessante, viu? Porque Obrigado. agora a Espanha acabou de criar uma nova classificação de vinho, Ah, chamada Vinos de Pagos. é? O que é? É, e é Ah, exatamente o que você explicou no latim. Pagos é um campo específico de um determinado Ah, vinhedo. Pagos. Ah, Vinho de Pagos, né? é. Então, assim, aprendemos até o significado da tua palestra, É do, isso do, aí. do porquê que se chama vinho de Pagos. É isso Segundo, aí. Orvieto produz um belo vinho também, tá? É Olha, um vinho Verdade. branco, que raramente é exportado. O que é exportado é ruim, mas quem vai lá visitar pode também gozar desse vinho maravilhoso, tá? Com ótima. relação, então, à coisa do livro aí, eu acho que está tudo certo, mas eu só queria registrar que em nenhum momento foi aventado por ninguém a hipótese de ser obrigatória a leitura. Então, eu não sei de onde é que surgiu essas discussões de WhatsApp, que vão rolando as discussões e É, acaba tendo 125 zap, um em seguida do outro, é que leva a esse tipo de confusão. Teria sido muito mais fácil ter conversado com as pessoas. isso. Eu não falei isso, a Lena não falou isso, a Lúcia não falou isso. Quer dizer, jamais, em hipótese nenhuma, neste grupo, aventou-se a possibilidade ou a hipótese de haver uma leitura obrigatória. A leitura sempre foi Facultativo. aconselhatória. É só isso que eu queria registrar. Eu já escolhi o Legal. livro, mas eu vou fazer um suspense, né, sobre o que eu vou falar. Eu queria dizer também que é um livro bastante simples, né? Eu acho que não cabe a gente recomendar livros assim muito complexos ou de muita dificuldade de leitura. Isso não é nenhum julgamento sobre a capacidade de leitura das pessoas, mas sim sobre a disponibilidade de leitura. Quer dizer, alguém indica, vamos fazer a obra do Proust lá, Em Busca do Tempo Perdido. Precisa de 2, 3 anos para ler. Ou Ulisses de James Joyce. A ideia também nunca foi essa. A ideia é fazer um best-seller, entre aspas, aí, algum livro que tenha uma facilidade de leitura e que possa ter um bom retorno, quer dizer, ser um livro agradável. Só queria deixar isso claro, e é com essa filosofia que eu gostaria que as pessoas que fossem escolhessem. Quer dizer, nada assim muito complexo que a gente realmente não teria condição de ler aí em um mês, tá bom? É isso Mas aí, nada pessoal. impede de alguém querer falar sobre algum livro com o Ulisses do Joyce. Tudo e bem. fa- Daí faz uma apresentação. É uma apresentação e ponto. Né? Por Mas exemplo, a Perfeito. Lúcia fez 2 apresentações sobre Saramago e que foram ótimas, foram fantásticas. Então, é um outro formato e não tem problema. não, é verdade, mas não se É. compara a complexidade do Ulisses, do James Joyce, com o Saramago. não. Olha, Exatamente. eu Mas tive. ela falou sobre toda a obra, Não, praticamente, é eu sei, não, Saramago. mas só para Ah, falar, olha, eu alego a minha ignorância. Quando eu fui ler o Ulisses, cara, eu pensei que fosse o Ulisses do Homero. É verdade, é ignorância pura. Nossa, e realmente não entendi nada. Eu reli, tive aquela pachorra de reler, aí Meu depois de Deus. ter pesquisado alguma coisa. Realmente não é um livro fácil, não é um livro que a gente lê em um mês, assim, ainda mais se a gente tem outras ocupações, né? mas então, ficamos acertados. Ah, e vai ter uma apresentação sobre Shakespeare em dezembro, que já Ah, está é. programada há um bom tempo. O Reginaldo vai fazer essa apresentação. É sobre Shakespeare. É de uma forma similar à apresentação sobre Saramago, que a Lúcia fez. Né? Então, vai dar um apanhado sobre a obra de Shakespeare. Ótimo. Perfeito. Ok, Tá bom. então, ótimo. Obrigada. Na semana que vem, só uma coisa: semana que vem houve uma pequena mudança na programação e o Carlos topou antecipar a apresentação dele. Então, eu queria sugerir para a gente passar para o dia 10 na terça e não segunda, e o Carlos faria essa apresentação na terça-feira, dia 10 sobre histórias da matemática. Tá bom? Maravilha. Histórias da matemática na terça-feira. Ok? Wagner, Combinado. dá uma olhada aí nos recados aí, que tem alguém que quer entrar no grupo que ainda não faz parte. Depois você vê. Ah, é?
Mas então coloca, é só colocar o. Já colocaram aí. Já colocaram o telefone? Depois você vê, depois você vê. Tá Tá bom. bom. Pessoal, obrigado pela paciência. Até a próxima terça. Terça. Isso. Até a próxima terça. Obrigado, Abração Roberto. para todo mundo. Tchau, gente. Boa Obrigado, noite, um obrigado. abraço. Obrigado. Olha, Boa noite a todos. mas olha, quem colocou aqui é a Juliana. Eu preciso do teu telefone, ô, Juliana. É Eu não embaixo sei aí. qual é. Hã? É embaixo, né? Tá Oi, eu embaixo? coloquei o telefone embaixo. Ah, é verdade. Desculpe. Ô, Juliana, Tá não legal. repara, o nosso diretor ele é meio esquecido. Ele é assim, mas não é. Juliana, Ele eu foi vou te eleito colocar. antigamente. Tá bom, obrigada. Olha, Juliana, daí você se apresenta, tá bom? Na hora que você entrar no grupo, ok? Tá bom. Obrigada, Legal. viu, gente? Até Valeu. mais. Um Abraço. abraço. Tchau. Tchau, boa Tchau. noite. Obrigado, boa noite. Tchau. Boa noite.